Olá, irmãos, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos aqui ao canal Vozes de Trombeta. Gostaria de compartilhar com vocês acerca de uma meditação que se encontra no livro de Zacarias, capítulo 5. Diz assim: E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis um rolo voante. E disse-me o anjo: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Então disse-me: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Interessante essa passagem acerca do rolo voante, da maldição, da palavra do Senhor contra aqueles que juram falsamente, daqueles que furtam. Dá a entender que se trata de uma mensagem contra aos apóstatas, aqueles que são fazem parte da apostasia, aqueles que são rebeldes e não aceitam a correção do Senhor e que vão se rebelar, principalmente aí uma mensagem que se associa com os últimos dias. Importante nós vincularmos outras passagens das Escrituras, porque vamos ter um entendimento acerca do que o Senhor quer transmitir para nós, para toda a igreja nesses dias, e que ensinamento isso nos leva para os nossos lares, os nossos familiares, nos nossos corações, e o que nós precisamos transmitir daqui para frente. Em Êxodo, no capítulo 32, verso 15, diz que Moisés estava com 2 tábuas do testemunho em suas mãos, escritas de ambos os lados. Importante porque nós temos aqui agora uma associação do rolo voante escrita de ambos os lados e Moisés tendo 2 tábuas do testemunho escritas de ambos os lados. Outro ponto interessante é mencionar tábuas do testemunho, e aí com o entendimento que nós temos das 2 casas de Israel, das 2 testemunhas, é uma mensagem que vai se associar com as 2 testemunhas no tempo do fim, no qual nós precisamos discernir qual é o sentido das escritas estarem de ambos os lados. Quando nós vamos aqui para o Novo Testamento, e nós vamos encontrar as falas de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar aqui 2 Coríntios capítulo 3, que diz assim, ó: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aqui nós vamos começar a ter um entendimento de que as mensagens contidas na lei, nos profetas, elas vão apontar para Cristo. E quando nós falamos Cristo, nós precisamos relacionar o Senhor Jesus e o seu corpo. Nós precisamos mencionar aqui o cabeça e o corpo, a igreja, aqueles que fazem parte deste ministério, um ministério sacerdotal, conforme a ordem de Melquisedeque, os descendentes de Abraão como estrelas do céu. Quando fala de carta lida de ambos os lados e uma carta lida por todos os homens, isso vai demonstrar a necessidade de sermos transparentes, de transmitir uma vida totalmente cristalina, pura, refletindo o evangelho puro, sem mistura, sem fermento, sem mácula, através das nossas vidas, sem esconder nada, sem ocultar nada. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus. E isso nos faz conectar com Efésios, novamente o escrito do apóstolo Paulo, e está aqui Efésios capítulo 3, verso 17. Ele diz assim: para que Cristo
habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando Paulo fala aqui de largura, de profundidade, de altura, de comprimento e estar cheio da plenitude de Deus, nós precisamos relacionar o corpo de Cristo, a igreja, com a nova Jerusalém, perfeita, sem mácula, sem mancha, preparada, adornada como uma noiva. Tanto é que em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 16, diz que essa cidade, ela estava situada no formato de um quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura, ou seja, iguais. A largura ela era igual ao comprimento, igual à altura, totalmente iguais. Isso vai conectar com essa linda mensagem do Senhor para o seu povo, em buscar a santificação, em buscar todas essas medidas que o Senhor requer de nós através da santificação. Ora, se nós usarmos aqui as mesmas medidas do rolo voante que se encontra em Zacarias 5 e aplicarmos estas mesmas medidas nas duas tábuas do testemunho, nós vamos ter duas tábuas com 20 côvados de altura e 10 côvados de largura. Se nós colocarmos essas duas tábuas lado a lado, nós vamos ter 20 côvados por 20 côvados. E isso vai nos levar a uma medida muito importante que se encontra em 1 Reis, capítulo 6, verso 20, que as medidas do lugar santíssimo, o santo dos santos, era exatamente de 20 côvados por 20 côvados. E isso é tão importante porque as duas testemunhas, elas precisam chegar neste lugar, chegar no lugar santíssimo, chegar a essa semelhança de Jesus Cristo, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tanto é que Amós 3, verso 3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então existe um propósito de conduzir gentios e judeus unidos em Cristo num propósito, na plenitude de Deus, de chegarem a uma medida perfeita que o Senhor requer de nós. Essa perfeição vai se associar com o filho maduro, estarmos maduros para o tempo do fim, suportando todas as adversidades, todas as aflições, honrar aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. Duas testemunhas semelhantes ao Santíssimo, conforme ele mesmo se identifica para a igreja de Laodiceia, porque lá ele diz que ele é o Amém. Assim seja, ele é a consumação. Ele também diz ser a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Ele é o parâmetro perfeito para cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos.